Muito bem, pessoal. Estamos começando o nosso microcurso de conhecimento PNL aqui com o Carlos Custódio. Hoje esse curso vamos tratar... Peraí, deixa eu abrir aqui, né? Fiz tudo errado aqui, peraí. Boa noite a todos. Eu estou com a cara de maluco aqui. Boa noite a todos. O Carlos... Boa noite, pessoal. Carlos no sacrifício aqui, passou o dia no curso aqui e veio para falar com a gente aqui à noite. Fora que tá frio, a gente vai falar, né, Carlos? Vamos falar hoje sobre isso aqui. Ó. Hoje vamos dar uma animada aqui, que o negócio tá... deixa eu tomar uma respira aqui. Metaprogramas e ampliação sensorial, calibragem, é isso que nós vamos tratar nessas nossas aulas aqui, do microcurso de hoje, amanhã e sexta-feira. E aí não percam, hoje a gente vai tratar desse assunto super legal, que são os metaprogramas, negócio meio dificultoso para procurar, é um negócio que todo mundo conhece, mas ao mesmo tempo, na hora que você vai procurar, fica meio difícil de achar umas fontes mais específicas, né? Ainda bem que a gente tem o Carlos aqui para ele dar uma aula para a gente aqui. E na sexta-feira vamos fechar o microcurso com ampliação sensorial. É isso. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Dependendo do horário que você for assistir isso aqui. Vamos então falar sobre, né, a ampliação sensorial, falando sobre como que você pode verificar como que a pessoa está pensando, né? Pista ocular de acesso, linguagem corporal, onde que ela aloca as imagens e pensamentos dela. Ao mesmo tempo que nós vamos tratar de metaprogramas, que é um assunto muito interessante, aí como o Márcio falou, né, um assunto que todo mundo sabe, mas ninguém conhece, vamos dizer assim, porque ninguém coloca em lugar nenhum. É um assunto importante, né, porque com os metaprogramas você consegue avaliar e lidar com muitas situações difíceis e do dia a dia, né? Não precisam ser difíceis necessariamente, mas você entende como as pessoas funcionam de uma forma um pouco mais superficial, claro, você não vai entrar numa estratégia muito específica dela, mas você vai entender que tipo de resposta que essa pessoa costuma dar. E isso é bom para você poder ter um bom relacionamento com ela. Inclusive, a gente vai ver, né, que tem aplicações objetivas no mundo dos negócios, no mundo empresarial, na organização de empresa, um negócio bem realmente instrumental, né, Carlos? É muito legal isso aí. Eu tô pedindo para todo mundo aqui começar a entrar, se você estiver assistindo agora ou depois, a hora que você assistir, chama o teu pessoal para assistir também, para vir aqui. Acho que sempre é importante, porque conteúdo de qualidade, aproveitar aqui os temas que são sempre temas de PNL muito importantes mesmo, né? Onde a gente vai falando aqui e vai trocando uma ideia, que é o dia a dia da PNL mesmo, as coisas que vão acontecendo. Eu vou lendo isso aqui, vou montando as aulas aqui e vou pensando as possibilidades das coisas que eu poderia ter feito assim, poderia ter feito assado, ou que isso aqui, no caso que está começando a aparecer, pode ser aplicado desse jeito. Então, acho que é sempre importante ter clareza que o que está acontecendo é para ser aplicado na prática. Mas, enfim, vamos começar aqui com o nosso... vamos usar o nosso PowerPoint aqui de roteiro, né? Então, vamos lá. Bom, a gente está aqui se apresentando, então, esse é o microcurso, o tema a gente vai tratar de metaprogramas e ampliação sensorial, falar isso, inclusive, sobre calibragem, né, que é uma coisa importantíssima aqui, mas não vamos começar agora, vamos começar pelo começo, né, não pelo fim, né? Dá uma vontade já de falar de calibragem, né? Bom, então vamos lá. O que metaprogramas? São metaprogramas. Então, a gente colou aqui, copiou aqui, pesquisou aqui num site chamado Golfinhos, pesquisou alguns textos, pesquisou livros, pesquisou, enfim, deu uma caçada onde a gente podia aqui e levantou tem um artigo chamado Metaprogramas de PNL, do Roger Ellerton, e aí ele faz uma pequena
historiada, eu também trouxe outros aqui, né? Mas é interessante saber o seguinte, que os metaprogramas foi uma parceria, né? Foi descoberta, ou foi constatado, ou foi registrado, né? Pela Leslie Cameron Bandler, que é a ex-mulher do Richard Bandler, né? Lá nos anos 70, ela era uma das alunas lá do pessoal do Bandler, do Grinder, esse pessoal todo, e aí casaram, não sei exatamente a situação, não nos interessa não, mas nesse trabalho eles acabaram montando, talvez o que explique que o próprio Benz não fala muito sobre metaprograma, e não sei qual que é. O fato é que a mulher encontrou aqui, a doutora Leslie Cameron Bandler, encontrou simplesmente 60 padrões diferentes de metaprogramas, né? Depois muitos pesquisadores que foram peneirar e foram atrás dessa sacada dela aí, dessa identificação, combinaram outros, acabou caindo. A gente vai falar hoje ou amanhã, certamente amanhã, mas hoje um pouco talvez de alguns padrões, né? De alguns metaprogramas, tá certo? Porque o número e a descrição dos padrões varia um pouco de autor para autor, né? A gente vai ver aqui dois ou três aqui tipos diferentes, de olhares, inclusive, né? Os metaprogramas, isso aqui é legal. O metaprograma depois foi descrito pelo Roger Bailey, e o Roger Bailey ele adaptou esses metaprogramas, por isso que eu falei que é uma questão instrumental. Ele adaptou para o ambiente empresarial, para marketing, para venda, para formação de equipes, mudança organizacional, apresentações, negociações, recrutamento, escolha de trabalho, mas não só isso, ele percebeu também que podia ser aplicado para relacionamentos, para relacionamento, inclusive para a própria pessoa se entender melhor, né? Então, o Roger aqui, ele percebeu que as pessoas elas acabam, por causa do mesmo perfil de linguagem, tendo mesmos padrões. Claro, é tudo muito genérico, como o Carlos ressaltou aí no começo, né? As coisas são padrões, não são especificamente, né? Mas há padrões de comportamento e portanto, as pessoas usam palavras muito semelhantes. E ao usar essas palavras muito semelhantes, você consegue basicamente prever o comportamento dessa. Essa é a síntese do artigo do Roger Ellerton. Carlos, quiser comentar, eu sei que você vai avançar um pouco mais, depois eu vou atrás, trazendo outras depois. Tá, beleza. Então vamos lá. Realmente, a Leslie ela encontrou originalmente cerca de 60 padrões diferentes, e padrões, vamos entender que sejam... Quando a gente fala de metaprograma, a gente vai falar de no mínimo duas coisas, né? Por exemplo, mesmo e diferente. A gente vai falar de dois lados da mesma moeda. Então, um metaprograma é uma resposta que você tem, por padrão, a um determinado contexto. Então, é uma resposta que você tem ou de um lado ou de outro. Então, é um processo polarizado, vamos dizer assim. E quando ela descobriu esses 60 padrões, hoje em dia, é bem possível que tenha até mais, tá? É bem possível que tenha até mais. E eles foram descobertos, avaliados, eles foram levantados para a área empresarial, elas foram levantados para a área de vendas, áreas motivacionais, áreas comuns, como no ambiente familiar e tudo mais. E isso fez com que os PNListas da época dos anos 80 eles começassem a enxugar o processo, né? Eles começam a enxugar o processo até chegar em um ponto onde a maioria das pessoas em qualquer ambiente vai usar um número X aí de metaprogramas, né? Há quem diga que são 4 básicos, há quem diga que são 7 básicos. Né? Mas aí eles já enxugaram muito do processo. Hoje, o Richard Bandler, né, falando aí como o Márcio falou, ele não fala de metaprograma, ele até fala, só que ele entende, ele chama os metaprogramas de estratégias. Por que ele chama de estratégias? Porque são realmente estratégias, mas são estratégias superficiais, né? É um processo onde eu vejo algo, eu tenho um gatilho, e eu tenho uma resposta emocional que vai me fazer tomar uma decisão ali. Então, por isso que ele chama de estratégias.
para dar uma exemplificação melhor, falando do mesmo e diferente, se eu vejo algo que é o mesmo, é comum para mim, né? Se eu estou num restaurante, eu vejo no cardápio algo que é comum para mim, que eu já comi, que eu sei que é bom, eu vou ter uma resposta emocional boa, por isso eu vou tomar essa decisão, tá? Então, é uma estratégia muito curta, muito superficial, mas que vai auxiliar você a tomar decisões conforme o seu dia for passando. E de modo a gastar menos energia do seu cérebro. Muito legal. Muito bom. Vamos avançando aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos para frente aqui. A gente vai repetir um pouco uma outra a visão, né? Aí a gente vai agora entrar no conceito de metaprograma mesmo. Aí uma questão, a gente vai tentando somar aqui a experiência, a bagagem do Carlos com um pouco mais de aula mesmo, né? Uma coisa mais de registro aqui, né? Então, o conceito aqui, a gente trouxe outros, mas metaprogramas são basicamente filtros que determinam como nós percebemos o mundo à nossa volta. Eles também têm uma grande influência em como nos comunicamos com as pessoas e nos comportamentos que nós manifestamos, né? Então, aqui a questão, a palavra meta, né, significa superior, além, acima, um nível diferente, isto é, operando num nível inconsciente. O metaprograma, portanto, são programas mentais enraizados que filtram automaticamente a nossa experiência e guiam e dirigem os nossos processos mentais, resultando em diferenças significativas no comportamento de pessoa para pessoa. Eles definem os padrões típicos nas estratégias ou nos estilos de pensamentos de um indivíduo, grupo, empresa ou cultura. Muito interessante isso aí, porque, claro, com cuidado, né, com muito cuidado, mas você consegue, de alguma forma, atalhar, né, um grande caminho já para acessar pessoas, enfim, a gente vai ver aplicações disso aqui depois. Tem uma outra autora também que eu acho que eu citei aqui também, que fala sobre, inclusive, atualmente tem artigos falando sobre a própria questão da venda, né? Que o pessoal chama de psicologia de venda, né? Como é que conhece o consumidor e tudo mais, tem esse uso aqui também. Uhum. Eu arrisco dizer, por exemplo, que os gatilhos mentais usados nas vendas, que é muito famoso hoje em dia, que vem do Robert Cialdini, né, um livro fantástico que é Armas da Persuasão, esses programas, vamos dizer assim, esses gatilhos mentais, eles disparam os metaprogramas também, né? Então, realmente, o metaprograma ele vai estar enraizado no inconsciente da pessoa. Mas como que ele se enraiza ali? Vai depender do contexto e vai depender de como que esse contexto montou a habilidade da decisão daquele cara, né? Então, se eu estou num ambiente em que eu sempre opto por fazer uma determinada coisa, quando eu estiver num outro contexto parecido, aí é uma generalização que o nosso cérebro vai fazer. Novamente, os metaprogramas eles vão fazer com que você gaste menos energia para você tomar a sua decisão, né? Então, quando você chega num ponto onde você já está tomando essas decisões de forma mais rápida, elas não são tão elaboradas, mas existe sim uma sequência mental que acontece ali, só que é muito rápido justamente por isso, para você não ter que pensar muito. E aí você vai optar realmente pelo processo que é mais comum a você, é mais comum ao seu programa já internalizado, né? O legal é sempre citar que o metaprograma está muito alinhado com o emocional, né? O que eu quero dizer com isso? Quando todo ser humano, né, a gente sabe, ele toma a decisão, por mais lógico que sejamos, e nós gostamos de dizer que somos pessoas lógicas, né? Mas por mais lógicos que sejamos, nós tomamos as nossas decisões com base emocional, né? Tem até um estudo que fala de um cara lá nos Estados Unidos que ele sofreu um acidente e essa parte do lobo frontal dele, ela ficou danificada e uma parte específica do cérebro dele não gerava mais emoções. Só que ele era extremamente lógico. Ele falava coisas lógicas, ele tinha um raciocínio excelente, só que na hora de escolher se ele queria usar uma caneta ou uma lapiseira, ele não conseguia decidir. Justamente porque a emoção não vinha.
né? Então, é por isso que o metaprograma ele vai estar linkado necessariamente à sua emoção. Sem a emoção, ali você não consegue juntar, tomar as suas decisões, não consegue usar esse programa interno. Muito legal. No final, mente consciente, mente inconsciente, emoção. Não tem pra onde fugir. Não tem... Agora você falou um negócio, eu lembrei de um negócio muito legal que fala inclusive sobre ecologia, né? Que é um bannerzinho que andou rolando aí, que tinha lá a questão do meio ambiente, né, Carlos? Os caras falando assim, não existe jogar o lixo lá fora, né? Porque não existe lá fora, né? É que nem isso, não adianta você botar a culpa no lado de fora, porque não tem lá fora, é tudo aqui dentro, né? Exatamente. Que doido, isso é verdade. Olha aqui, bom, então aqui, ó, retomando aqui a história, né, a gente está rebatendo aqui, esse livro também interessante aqui de Metaprograma, a chave da comunicação pessoal e profissional da Helena Lawrence aqui, está reforçando aqui que foi os metaprogramas desenvolvidos pelo Richard Bandler. Agora a gente já sabe que o Bandler usa como o título de estratégias, não usa como metaprogramas, né, e... Eu não sei eu não achei mais nada da Leslie Cameron. Eu realmente não encontrei mais nada, não sei o que ela pesquisa hoje. A Leslie, ela é psicóloga, né, hoje, e ela tem 2 livros interessantes, né, que um se chama Know-How e o outro é Reimprinting, né, são livros bons, são livros muito bons. É legal. A atuação dela é totalmente na área terapêutica. Muito bom. Então está reforçando a ideia que os metaprogramas são filtros inconscientes e habituais, né? Que aprendemos a utilizar na nossa experiência. Essas misturadas de representação, né? De sistema representacional, como é que a gente, a parte de metamodelo, na verdade, é um todo que você vai separando para poder, de alguma forma, não, para poder profissionalmente conseguir ter como ferramenta mesmo, né? Perfeito. Então, lembrando, né, da nossa aula de metamodelo, que temos uma situação que é real, que é a experiência, temos depois a experiência mais interna, que seria a experiência profunda, que é quando estamos pensando, e aí vão entrar todos esses filtros inconscientes, vão entrar as submodalidades, vão entrar todos esses processos, tá? Então aí já vai entrar o metaprograma, que vai me fazer ter uma tomada de decisão, e se eu for falar a respeito disso, aí vou ter a experiência superficial, né? Que aí é onde a gente consegue, por exemplo, identificar qual que é o metaprograma que a pessoa está usando. Beleza, perfeito. Metaprogramas, então, determinam quais informações são percebidas de que maneira. Exatamente isso que o Carlos acabou de falar. Nossa mente consciente é limitada, né? E aí, das informações que a gente percebe, né, é preciso fazer uma seleção. Então, muito desses padrões aí podem ser qualificados como metaprogramas, né? Exatamente que é quando a pessoa se expressa na sua experiência superficial, né? Então, alguns são mais úteis em um contexto, aí é questão do valor, né? É ruim, é bom? Não é, na verdade, uns são mais úteis em um contexto, outros em outros, nenhum metaprograma é melhor ou correto em si, né? Eu até estava lembrando esses dias comentando com uma pessoa que estava a gente estava conversando numa demandinha, né? Aquela demandinha é bom, né? Com todo respeito, né? Mas eu estava lembrando da questão da resistência, né? Que tem gente que a gente acha que ter resistência, né? O senso comum de que ter resistência é um negócio bom. E aí eu lembro de uma das aulas com o Cláudio, onde a gente se falava, por exemplo, quem não gosta de estar, que não gosta de engordar 500 gramas, a resistência para engordar é muito baixa. Então, quando essa pessoa engorda 100 gramas, 200 gramas, ela já aciona todo um processo dentro dela que impede ela de engordar, né? E ao contrário, outras pessoas... E aí isso serve para pessoas que preferem não fazer exercício
toda semana ou todos os dias. Tem gente que prefere um tipo de atividade que é mais ou menos desafiadora, né? Desde que isso tudo haja uma consonância, né? Seja ecológico, né, Carlos? E dentro da saúde da pessoa, está tudo certo, né? Está tudo certo. Sim. Sim. Né? O contexto de melhor e correto, né? A gente não costuma usar isso na PNL. Até porque é comportamento e a gente costuma dizer que tem aquela. Voltando ao metamodelo, né? A equivalência complexa que você faz. Né? A associação de um sentimento a respeito daquilo. E é só. Então, vamos falar aqui, metaprograma. Não existe um melhor ou correto. Com certeza não existe. Existe o que é melhor em um determinado contexto. Por exemplo, se o mesmo e o diferente, vamos dizer assim, um processo opção. O cara, ele é processual, ele segue um padrãozinho, ele segue uma determinada regra. E a opção é o cara que gosta de variar, vamos dizer assim. Se você vai ser operado por um médico, você prefere que ele seja processo ou opção? Ai, que meu, já nem sei mais, para te falar a verdade. Mas esse médico, por exemplo, ele vai ser processo na hora de fazer a cirurgia e em outro momento ele vai usar de opções. Claro. Em algum outro momento que da vida dele, em um outro contexto, ele vai usar de opções, né? Então não existe isso. Do mesmo jeito, porque a gente não costuma falar que tem certo e errado no processo mental, as associações, né? Todo mundo funciona, segundo o pressuposto da PNL, todo mundo funciona corretamente, só que funciona do seu próprio jeito, né? Uma pessoa que é, vamos dizer, um sadomasoquista, ele gosta de sentir dor. Eu não gosto. Ele tá errado por causa disso? Não. É a associação, é a equivalência complexa que o cérebro dele fez de prazer com aquela situação. Então não existe isso, né? Então, quando a gente for tratar de PNL, tratar de sentimentos, emoções, a gente nunca vai colocar o que é correto ou não. Né? Então, perfeito. Bem interessante ter essa frase aí. Perfeito. A gente também está vendo aqui, então, que é preciso fazer essa seleção das informações que a gente chega para a gente, né? E que não tem nada a ver com valorização, com valoração, né? Quem é que pode usar os metaprogramas, ou para quem é indicado, né? Os indivíduos, ao definir a orientação de sua escolha profissional, a satisfação pessoal e os seus ganhos, né? As equipes, para identificar forças e fraquezas, os serviços personalizados, entender como é que seus clientes diferem de você, estabelecer e manter rapport. Gerentes, eles utilizam a pessoa certa no lugar certo. Os terapeutas, né, obtendo informações sobre seus clientes antes do trabalho. Os casais e parceiros de negócio, ao descobrir compatibilidades, áreas de irritação, caminhos para melhorar o relacionamento. E pessoas solteiras para aprender mais sobre si mesmo e o que querem de um relacionamento. Ou seja, todo mundo, né? Tudo, exatamente. Todo mundo. Essa é a grande sacada, né? Que, na verdade, quando desce ao detalhe e fala, para você isso aqui, né? A pessoa saca melhor o que é, para que serve o metaprograma, né? Nessa questão de indivíduos como um todo, né? Por exemplo, vamos falar do terapeuta. Se o terapeuta ele consegue entender qual que está sendo o processo de motivação do paciente dele, do cliente dele, ele consegue mudar esse sentimento, vamos dizer assim, se necessário. E só de mudar esse sentimento, esse metaprograma, dentro desse contexto que ele precisa, já faz um efeito dominó. É impressionante. Porque, na verdade, vai mudar a questão de decisão, de motivação dele. Né? Então, falando sobre o que o Cláudio falou, né? Da resistência. Né? Vamos dizer que a pessoa, ela... vou colocar meu caso aqui, tá?
Eu peguei aquela questão da Coca-Cola. Vamos pegar ela. Sim, sim. Durante muitos anos eu tomei Coca-Cola. Né? Durante muitos anos eu era o maluco da Coca-Cola. Eu cheguei a tomar, por um bom tempo, 2 litros de Coca-Cola por dia. Isso me deixava mais gordo, né? Isso me deixava com o estômago ruim, mas a minha resistência era muito grande a isso. Eu não sentia um desprazer aí. Né? Até de vez em quando incomodava e tal, mas não é o suficiente para você se movimentar. Você vai dar uma paradinha, daqui a pouco você volta. Quando meus ossos começaram a doer, principalmente na canela, aí eu Nossa. vi uma necessidade maior. Aí a dor passou. Aí ela extrapolou. Aí sim, eu fiz algo a respeito. Se eu pego, por exemplo, essa mesma situação minha, e quando eu tivesse uma resistência menor, ou seja, na hora que doeu o estômago da primeira vez, eu já falaria, já era, eu nem chegaria ao ponto dos meus ossos estarem passando por alguma situação assim. Entendeu? Perfeito, E o, perfeito. ter... e o terapeuta, se ele entende isso, por exemplo, ele entende qual que é o nível de resistência do cliente e ele consegue colocar isso antes, ele faz mudanças muito drásticas na vida do paciente dele. A validade dessas ferramentas, né, principalmente o metaprograma ou estratégias, né, na verdade, é quase indiscutível, né, porque é de uma aplicação. Você está duvidando? Aplica e você vai ver que funciona, né? Não é magia, não é bruxaria, não é nada. É um negócio muito simples, né, Carlos? É um negócio, Sim. enfim. Vamos para frente aqui, vamos para frente. Bora. Mas fica a dica aí. E aí, assim, essa autora aqui, ela separa. Opa, essa autora, a Helena Lawrence, ela separa aqui 4 metaprogramas. Como o Carlos disse, há quem divida em 7, ela divide em 4 aqui. Eu vou passar rapidamente aqui, eu não vou me estender muito, mas eu vou passar rapidamente aqui para a gente poder até ter essa contraposição do próprio Carlos aqui, que eu sei que ele vai questionar aqui, mas a gente acho que é importante. Então, assim, ela divide em comportamento externo, o primeiro que se divide em quê? Que quando é a hora de recarregar as baterias, você prefere estar sozinho ou com outras pessoas? Né? Então, nesse filtro, as pessoas se classificam em introvertidos ou extrovertidos. Né? Aí ela diz o seguinte, que introvertidos são cerca de 25% da população, né? E extrovertidos, cerca de 75%. E aí ela vai descrever aqui como é que são essas pessoas. Então é legal, rapidamente aqui, eu vou pensar alguns aqui, só para a gente não ficar, porque senão nós vamos ficar lendo o negócio aqui e não acaba mais. Então, maior capacidade, os introvertidos têm maior capacidade de concentração, eles têm aquela sensação de estar sozinho no meio da multidão, ter poucos amigos, relações mais profundas, eles são bons ouvintes, eles são pouco práticos, têm carreiras preferidas, as carreiras preferidas nesse tipo de perfil: escritor, dentista, matemático, agricultor, engenheiro, artista, carpinteiro. Os extrovertidos se interessam pelo mundo das pessoas e das coisas, são 75% da população, tem uma maior amplitude de interesses, muitos amigos, relações não muito profundas, são sociáveis, gostam de ação, são gregários, são confiantes, falam antes de pensar, mostram suas emoções no momento, são menos passionais. Esse pessoal vai ter as carreiras como vendedores, assistente social, chefe de departamento pessoal, técnico de esportes. Não sei como é que você vê isso, Carlos, essa divisão aqui. Tá, assim, eu tenho algumas pontuações a fazer, muita coisa eu concordo, né, mas tem alguns pontos que eu sempre chamo muita atenção. Dentro de PNL a gente não fala que alguém é, né, a gente fala que alguém está. Então, o primeiro ponto que eu falaria, assim, seria o cara introvertido, ele tem a carreira específica de escritor, dentista ou matemático, nem sempre é assim, tá? Se você for analisar, por exemplo, o Keanu Reeves, ele é introvertido. E ele é um ator de sucesso. Perfeito. Tá? Ele já foge aí desse processo. E outra, introversão, o Owen Fitzpatrick, que é um master trainer de PNL irlandês, que é
fantástico. Se você vê a atuação do cara, você fica de queixo caído. Ele é introvertido. Fora do palco, ele é introvertido. E aí entra o outro ponto que eu ia falar. Existem contextos em que você vai ser introvertido e extrovertido. Por isso que a gente nunca é, a gente está. Né? A gente está gerando um comportamento de introversão naquele momento, naquele determinado momento, e a gente está lidando com um processo de extroversão em um outro determinado momento. Né? Existe gente que vai estar trabalhando dentro de um escritório fechado, extremamente quieto, olhando para o computador, e quando volta para o bairro em que mora, vai com os amigos fazer um churrasco, e é o que mais fala ali dentro daquela festa. Tá? Então existe sempre, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção a respeito disso. Aí o comportamento... Sai carimbando, né? Carimbar a pessoa. Perfeito. Exatamente, não é possível você carimbar, né? Do meu ponto de vista, a pior coisa que você pode fazer é pegar a pessoa e colocar dentro de uma caixinha. Perfeito. Você vai ver que você vai mudar muita coisa. Em um momento você é uma coisa, em outro momento você está fazendo outra. É sempre assim, tá? Eu sou totalmente extrovertido quando eu estou no curso, eu sou um cara totalmente extrovertido quando eu estou aqui falando com vocês, mas quando eu preciso, eu sou muito na minha. Às vezes, parece que não pelo tanto que eu falo, mas às vezes sou muito quieto, fico fazendo as minhas próprias reflexões, na minha introversão, no meu processo interno, que aí entra também o outro ponto que eu ia falar. Tem comportamento externo, mas existe a introversão no comportamento interno também. Como é que você dialoga com você? Como é que você faz as suas reflexões? Será que você faz realmente as suas reflexões quando você está fazendo isso? Existe gente que não. Existe muita gente que vai preferir, no seu processo interno, no seu processo íntimo, não ficar pensando em coisas muito profundas. Elas preferem procurar outras pessoas ao invés de refletir em coisas mais profundas com elas mesmas. Elas podem nem ler livros, por exemplo, mas elas vão procurar essas reflexões tendo contato com outras coisas, que não sejam livros. Elas vão procurar dentro de uma música uma reflexão interna. Só que isso é extroversão, porque ela está buscando alguma coisa exterior. Oh, muito legal, muito ótimo, exatamente. Bom, vamos voltar aqui para nossa. A gente está meio. Vamos andando, né? Meu negócio aqui é fazer a coisa andar. Então, já trago aqui o segundo metaprograma da Lawrence aqui, que ela divide, ela chama de processos internos. E a pergunta que ela usa aqui é a seguinte: quando você tem algo especial para fazer, prefere organizar tudo cuidadosamente antes de começar ou descobrir o que for necessário ao longo do tempo? Então, ela divide isso essas pessoas em intuitivos, que são pessoas que preferem perceber as possibilidades, o significado e as relações entre as experiências. Elas são 25% da população. Aí elas são assim, simbólicas, abstratas, interessadas no futuro, são mais imaginativos, elas valorizam a autonomia, são criativos, preferem carreiras como pesquisador científico, escritor e psicólogo. Químicos, arquitetos, físicos. E aí o legal que eu achei que ela conceitua intuição aqui, que é sempre é bom refletir, né? Quando eu disse que intuição é a habilidade de atingir altos níveis de abstração, capacidade de encontrar relações entre ideias e, então, descer a níveis de pensamento muito detalhado, específico, e relacioná-los à situação atual. Já é um bônus aí a definição de intuição. Eu acho muito legal isso aqui, né? E o outro perfil de pessoas aqui em processos internos são os sensoriais, né? Que já preferem experiências sensoriais, que são os fatos, viver, acho que são empíricos, né? Acho que a gente poderia usar essa expressão também. Gostam mais do que é concreto, são mais interessados no momento, em viver o agora, né? Se consideram realistas, preferem aplicações práticas, e tem como carreira negócios, gerência de escritório, veterinário, policial, enfim. Aí, ressalvando as questões profissionais, né? Como o próprio Carlos disse, né, Carlos? O que você acha dessa divisão?
Do meu ponto de vista aqui, eu já mudaria algumas coisas. Por exemplo, no sensorial. Você imagina que um químico seja um cara mais sonhador? Eu imagino que não. Eu imagino que um químico você colocaria ele no sensorial. Ele é um cara mais concreto. Um químico ele tem que ter uma mentalidade científica, né? Exato. Ele tem A e B, né, para ele. Então, nem tudo que ela coloca aqui é óbvio que você vai ter você vai ter em algumas coisas, uma parte é criatividade, outra parte é o que você tem de experiência, né? Perfeito. A união dessas coisas é que vai fazer toda a diferença. Por exemplo, vamos pegar o Steve Jobs aqui. Steve Jobs, conhecimento de matemática, conhecimento de artes, né? Conhecimento de computação, conhecimento de artes. Junta tudo, nasce a Apple. Né? Vamos pegar um outro conceito. Psicologia, matemática, PNL. Então, quando você pega isso, tudo tem um quê de criativo e tudo tem um quê de concreto, de sensorial. Então, você precisa dessa experiência aqui, física, para você ter essa parte concreta, senão você não consegue pensar a respeito de algo a mais. Tá? Você não consegue imaginar coisas que você não conhece, vamos dizer assim. Tá? Perfeito. O primeiro homem lá que estava nas cavernas, ele teve que ver um ninho de passarinho ou uma casa de barro de João de Barro para ele começar a imaginar que o ser humano poderia sair das cavernas e morar numa casa de barro gigante. Tá? Então, se a gente não vê, a gente não tem uma definição concreta daquilo, a gente não consegue sequer pensar a respeito. Né? Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos para frente aqui no 3, aqui, o estado interno, que é outra divisão que a Lawrence faz aqui, né, que diz o seguinte, a pergunta que ela coloca aqui é o seguinte, quando você toma uma decisão, você se baseia mais na lógica, de forma impessoal, ou se baseia mais em valores pessoais? Essa é uma pergunta que está dentro da pessoa, né? E aí ela faz a seguinte divisão, ela divide em pensadores, que são os dissociados, que aí o cara certamente já vai fazer uma ligação com outras questões aí, que tomam decisões objetivas e impessoalmente, considerando as causas e as consequências, acreditam em princípios, leis, valores, valorizam a lógica. Né? São abstratos quando se trata de tempo, são céticos em relação à ortodoxia religiosa, olha só, onde vai buscar coisa, né? Aprendem bem com palestras, né? As carreiras ligadas aqui, direito, ciências físicas, biológicas, medicina, negócio, política, odontologia. E o outro perfil são os sensitivos, ou os associados, né? Que tomam decisões subjetivas e pessoalmente, baseadas nos valores do seu passado. Podem não se importar com a lógica, só com o sentimento. Tendem a ser mais sociais mais sociais e religiosos. Profissionais, serviço social, ensino, clero, enfermagem, aconselhamento, enfim. E aí tem uma questão até interessante para a gente, não sei se é o caso, né? Cada país e cada povo tem as carreiras, elas têm uma tradição dentro da sociedade, daquela dada sociedade, né? Então, eles são vistos, além de tudo, de ser mais complicando mais ainda a situação ao determinar esse tipo de profissão para associar para reforçar, né? Eu acho que o grande risco está nisso aí, né? Em associar e de colocar, tá vendo o que eu estou dizendo? Você vai encontrar ali, ó, tá vendo? Aí dá esse problemão todo aí, enfim. Nessa parte aqui, eu reitero a parte de que existe um pouco de criatividade e de concreto em tudo, né? Falando aqui do intuitivo sensorial que foi falado antes, a gente tem essa parte do cara ser mais intuitivo, ser mais sonhador e tal, enquanto o sensorial ele vai buscar na experiência o que ele está fazendo. O pensador, ele vai precisar desse metaprograma anterior para fazer isso. Tá? O pensador, então, ele vai estar muito mais associado ao sensorial do que ao intuitivo, e o sensitivo já seria o intuitivo. Associado dissociado, o que seria associado dissociado? Ele é um metaprograma e, ao mesmo tempo, ele é uma submodalidade.
né? E aí entra por que o Richard também chama de estratégia, né? O associado, você está como se estivesse vendo as coisas pelos seus olhos de novo, revivendo aquela cena toda na sua própria pele, e o dissociado, você está vendo a situação de longe, né? Então você não tem o mesmo impacto emocional como se você tivesse associado. E aí entram várias questões aqui nesse processo. Por quê? Se você pega a estratégia do Albert Einstein, quando ele falou sobre a teoria da relatividade, ele era um cara muito sonhador, mas, de novo, existe a parte sonhadora, existe a parte concreta. Para fazer o processo, ele se associou a uma imagem dele mesmo em cima de um facho de luz, observando ele dissociado, observando da Terra. Nossa. E aí ele consegue fazer a distinção do qual que é a percepção de tempo que ele em cima do facho de luz teria em relação ao outro. Então é um negócio tão absurdo. Se você para analisar, esse cara é maluco, né? É tão absurdo que ele consegue usar dos dois. Ele consegue associar e dissociar ao mesmo tempo. E isso é uma habilidade que você só tem se você tem o concreto também e se você tem o intuitivo. Se você consegue ter de uma maneira intuitiva muito forte essa habilidade de se ver, de se colocar em outras posições e tudo mais, e você só consegue fazer esse cálculo, como ele fez, se você tem o concreto para te auxiliar. Ou seja, você tem que ter a capacidade de, estando no associados, conseguir fazer uma projeção para estar dissociado. Você tem que fazer. Para poder fazer. Eu assisti esses dias aqui, não tinha assistido ainda, assisti aquele filme A Teoria do Tudo, que é do Stephen Hawking, né? E eu me lembrei muito dessa sua fala agora, de algumas cenas, né? E é uma coisa fabulosa perceber que pequenos momentos, a gente não sabe se é. Claro, de repente tem uma licença dramática no filme, né? Mas uma hora ele está lá mexendo, ainda não estava com mobilidade, né? Ele está mexendo lá um negócio, lá uma xícara com um leite, alguma coisa assim, e aí vem a história dá uma sacada, não sei se é buraco negro, o que é. Aí na outra ele tá vendo, tá vestindo, aí já sem a mobilidade ele bota uma blusa e não consegue baixar, é uma blusa cheia de trama, aí ele já tem uma outra sacada, né? Essa dinâmica, né, que mostra claramente que ninguém é uma coisa só, né? É o que você falou, a pessoa vai alternando, vai alterando várias coisas juntos, né? Não é impossível esse carimbo desse jeito, né? Exatamente. E é por isso que no contexto da Helena Lawrence, eu acabo discordando, vamos dizer assim. Porque quando ela separa dessa maneira, tanto o introvertido quanto o extrovertido, né? Esse eu ainda acho que é de certa maneira, o mais corretamente separado do que o intuitivo sensorial e o sensitivo e o pensador. Quando eu pego esses últimos dois metaprogramas, eu consigo imaginar eles juntos. E não um processo onde vai acontecer uma coisa aqui e depois uma coisa ali, em um outro contexto diferente. Eles atuam juntos. Perfeito. Então eu acabo sempre discordando do processo dela, quando ela fala isso. Além de que ela tem esse intuito, né? Não é um intuito maldoso, não é uma coisa que ela fez de propósito, é mais uma interpretação dela. Como sempre, existe a interpretação do autor, eu tenho a minha interpretação, né, de que as pessoas vão acabar entrando dentro de uma caixinha, vão ter sempre aquele comportamento, e aí corre-se o risco de você estar falando com a pessoa que está aprendendo agora PNL, e ela falar, você é do mesmo, né? Então, você sempre vai vestir a mesma roupa, né? Então você sempre vai fazer a mesma coisa, né? Então você sempre vai fazer não sei o quê. E aí o cara acha que ele te conhece. E não é assim que funcionam as coisas, né? Não, e o pior isso aí
como a gente viu lá, serve para a própria pessoa, né? Serve para várias coisas, inclusive para a própria pessoa, o risco de você permanecer com uma crença, né? No nível de crença, uma coisa fica muito difícil mudar. Você mesmo entra numa armadilha ao usar isso, né? Exatamente. É que nem a gente vai falar disso na sexta-feira, né? Mas é igual a falácia de dizer, não, se ele moveu o olho para cá é porque ele tá mentindo. Isso também é uma falácia, né? Mas é muito descrito como se fosse uma verdade, né? Como se fosse uma coisa absoluta. Então, o cara, em algum momento, pegou alguém que mentiu que estava olhando para lá. Então, pô, todo mundo tá fazendo isso, tá mentindo Sim, também. E não. sim, sim, não, e como. Bom, não vou falar sobre isso, mas é o que eu falei no começo. Dá uma vontade de sair falando. Mas, ó, vamos voltar aqui para a última fala da Lawrence aqui, que a última divisão dela aqui é ainda a questão da resposta de adaptação. E a pergunta que ela associa aqui é: por que você comprou o seu último carro? Aparelho de som, etc. O que levou você a comprar isso? Então, ela faz a divisão entre dois perfis que são os julgadores que querem dirigir a sua vida, planejar, organizar, sistematizar, buscar controlar os acontecimentos, gosta de deixar as coisas acertadas, fazer listas, agendas, ficam ansiosas sem isso, são persistentes. Aí entram as profissões aqui, negócio, diretor de escola, executivo, oficial de polícia, e os percebedores, né, que são pessoas que deixam a vida acontecer, preferem viver de modo flexível e espontâneo, procuram compreender a vida, adaptar-se a ela, não gostam de fechamento, de lista, de prazo, ficam ansiosos quando tem de decidir algo. São competitivos, são melhores que para raciocínio abstrato. São escritores, músicos, arquitetos, psicólogo, publicidade. A gente podia fazer uma cruzadinha aqui que a gente talvez ela usa basicamente muitos profissionais em várias adaptações, né? Então o sujeito Sim. São várias coisas, né? Sim. Esses julgadores e percebedores, eu entendo eles como o processo e opções. Tá? Por quê? Porque o processo. Quando você está falando de processo, você está falando de um cara que ele gosta de se sistematizar, ele gosta de seguir uma lista, ele gosta de. Quando ele vai falar, como que você comprou o carro? Pô, cara, eu tava em casa, tava assistindo um jogo de beisebol, e aí veio na minha cabeça, pô, tô precisando de um carro. Mas que carro? E aí eu fui pesquisar quais carros que seriam bons para mim, não sei o que. Ele conta uma história. Ou seja, ele gosta de seguir um passo a passo aqui. Né? Já o Opções não. O Opções ele tende a ser mais criterioso no sentido de motivo, né? Ele é mais flexível, mas ele vai te dar os motivos pelo qual ele comprou o carro. Cara, eu tava sem carro. Eu precisava de um carro bom para carregar minha família e um carro barato. Pronto, ele já te deu 3 motivos e aí ele é flexível no momento que ele vai tomar essa decisão. Tá? Então eu entendo os jogadores percebedores dessa maneira, é processo, opções. Inclusive é uma coisa que eu já marquei aqui para a gente já falar mais para frente a respeito também. Né? Tem mais alguns metaprogramas que a gente precisa falar aí, mas só dando um spoiler aí, você vai ver muito de processo e opções, tanto em como que você estabelece como que você vai comprar alguma coisa, como que você vai adquirir alguma coisa, o processo de decisão, além de como que você executa alguma coisa. E aí volta a questão do médico, né? É a mesma coisa um piloto de avião, você não vai querer um piloto de avião que seja opções, né? O cara gosta de variar ali. Não, eu gosto. Melhor não, né? Por aqui talvez seja mais rápido. Não, aí não. Melhor não. Nem deve fazer isso, né? Aliás, agora você me lembrei de uma pesquisa, uma estatística que é citada no curso, de que 60% das pessoas que morrem por decisões erradas. Isso é um estudo que teve em Harvard, que diz que 60% foram por decisões próprias, né? A longo e
médio e curto prazo. Curto prazo já é mais difícil acontecer. Às vezes é acidente mesmo, né? Mas, por exemplo, o sujeito que ele contraiu um câncer de pulmão devido a fumar, né? Isso é a longo prazo. Ele tomou a decisão de fumar, então, segundo o estudo de Harvard, ele tomou a decisão e por conta dessa decisão, a longo prazo ele morreu, né? Do mesmo jeito, a gente vê alguns absurdos aqui no Brasil, né? O cara que quer lavar a janela de um prédio sem os equipamentos de segurança. No e Brasil, aí ele cai, né? Bom, E isso é uma decisão. Cara que quer aglomerar, cara que quer aglomerar. Não, quer a gente teve um caso de que Deus o tenha, mas um sujeito que tentou pular pro apartamento de baixo, É que é verdade. uma decisão Famoso, né? Inclusive, é verdade, recentemente. É uma decisão muito mal tomada, né? Uma decisão muito mal tomada. É O verdade. aglomerar também é péssima decisão. Mas é tudo decisão, né? Aí tem a brincadeira que a gente faz lá no curso, que isso daí já não é questão de acidente, isso é Darwin, né? Não é seleção natural. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Não deixa de ser, tadinho. Não deixa de ser. Mas, enfim. E agora vamos botar aqui, então, os metaprogramas mais conhecidos, né? Vamos começar aqui, não vamos fazer tudo. A gente vai terminar com 1 hora de conversa aqui, né? Então, senão, aí a gente vai deixar para fazer mais embora o Carlos venha comentando aí no transcorrer da conversa, né? Vários deles. Mas agora a gente aprofunda mais, né? E vamos usar aqui, inclusive, o livro da Shelley Rose Charvet, que é essa francesa, Carlos, eu não sei se é o sobrenome, pelo menos, né? O Words That Change Minds, e eu vou voltar a usar um pouco do artigo da divisão dada pelo Roger Ellerton, lá no artigo dele. Então, a gente tem aqui. Aí eu vou fazer uma fala aqui, Carlos, aí você vai comentando e vamos fazendo um crochêzão aí de tudo, tá bom? Bora lá. Então, a primeira aqui destacada é semelhanças com exceção e diferença. Então, algumas pessoas são motivadas quando o trabalho delas se mantiver o mesmo. Algumas preferem uma mudança gradual e outras são motivadas por constantes mudanças radicais, né? Então, a gente chama isso no nosso treinamento de igual ou diferente, né? Mas existe também esse do meio que é uma semelhança com diferença. O que a gente... Ou é igual ou é mesmo, você vai ver dessas maneiras, tá? O que acontece, né? Quando você está tomando uma decisão, o mesmo, o igual, ou semelhante, ele vai escolher sempre a mesma coisa, dentro do contexto, tá? Lembrando que isso muda de contexto para contexto. Então vamos dar um exemplo de restaurante. O mesmo. Escolhe sempre o mesmo restaurante, sempre o mesmo prato e vai sempre a mesma hora, tá? O mesmo com diferença, né? Ele vai no mesmo restaurante e lá ele gosta de variar os pratos, tá? E o diferente é o cara que ele gosta de variar tudo. Ele gosta de ir em restaurantes diferentes, tá no restaurante novo, ele gosta de experimentar coisas novas. Se ele vai no mesmo restaurante, ele não vai pedir a mesma coisa que ele pediu no dia anterior, na semana anterior, ou da última vez que ele pediu. Então, são processos de decisões em que a pessoa ela vai gostar de variar alguma coisa ou não. Ela vai se sentir, novamente, trazendo para aquele contexto de emoção, ela vai se sentir confortável em estar fazendo a mesma coisa, ou ela vai se sentir confortável em estar fazendo coisas diferentes, né? E o interessante é que a gente, eu estou passando a mão no meu cabelo, eu já estou ficando desesperado aqui, que o cabelo não para de subir aqui, rapaz. Por exemplo, é isso aqui, eu tomei uma decisão e às vezes eu fico inseguro, eu quero mudar, eu quero voltar, eu acho que tem isso, né? A gente vai tomando decisões e as decisões fazem parte do nosso perfil aí de metaprogramas. Mas, no entanto, a gente também vai alterando no curso. Eu achei muito legal o que você falou ali quando você usou a questão do associado dissociado, do teórico, né, do gênio que em todos nós existem, que é essa ideia de que essas decisões, por exemplo, da semelhança e da diferença, ela vem junto, né? Porque
e é bem, eu usar até a medicina tradicional chinesa, né? Dentro do Yin está o Yang, né? E dentro do Yang está o Yin. Então, na medida que você coloca na prática, né? Que você na sua experiência profunda expressa para você mesmo, você está fazendo olhando para uma coisa que você não conseguia. Me ajuda aí a raciocinar, mas você tem na sua experiência de vida, você tem dentro de você a sua experiência profunda, e quando você expressa de alguma forma, ao tomar, por exemplo, uma decisão usando essa aí, um restaurante que você não come sempre, pode ser que lá no mês você fale, não, mas está na hora de mudar o restaurante. Né? E quando você começa a mudar de restaurante, chega uma hora que fala, não, mas peraí, eu estou sentindo falta de ter um restaurante que eu possa chamar de meu. Né? Eu ia falar em restaurante, assim, eu sempre vou a Santos encontrar amigos de profissão, né? E eu vejo o drama deles, porque eles acabam sempre almoçando há muitos anos, muitos anos, eles almoçam fora, porque pela própria relação de trabalho. E eles viram e mexem, assim, a cada tempos eles mudam. E aí, vão mudar porque o tempero, vão mudar porque o gosto, vão mudar porque não entregou isso, vão mudar porque tinha não sei o que ali. Na verdade, às vezes, na minha cabeça, a sensação que eu tenho é que eles fazem exatamente esse exercício. Eles permanecem no lugar para se sentir tendo seu, né? De alguma forma, eu acho interessante pensar nesse vínculo afetivo, aí eu já estou até saindo fora, mas nesse vínculo que é formado, mas ao mesmo tempo vem junto essa necessidade de buscar o diferente. Sim. E a todo momento nós vamos mudar, né? O ser humano, ele muda. Nós estamos em constante evolução e mutação de pensamentos, de valores, de crenças, né? Até porque se a gente não muda, né? Se não existe uma mudança no ser humano, ele não se adapta. E se ele não se adapta, o mundo massacra ele de volta, né? E você não é o mesmo Márcio de 5 anos atrás. E é assim que tem que ser. É assim que as coisas têm que ser. Senão não adianta. Não é natural a falta de adaptação do ser humano. O ser humano é um ser adaptável. Né? Perfeito. Hoje eu estava durante o curso, e aí eu acho que é plausível trazer isso pro tema de hoje. Eu cheguei a comentar na aula passada, mas teve um momento que um aluno foi e comentou, não, porque eu busco o desenvolvimento humano já faz algum tempo, né, e alguns familiares, eles não gostam disso, eles me culpam por não fazê-los evoluir também. E aí eu chamei a atenção para o seguinte, todo sistema, né, toda a família, todos os amigos, toda a sociedade, local de trabalho e tal, eles são sistemas, né? E como um sistema, você tem a sua programação que está ali correndo junto com aquele sistema. Você vai mudar, de alguma maneira. Você vai evoluir ou junto com o sistema ou não. E quando você evolui fora do sistema, você evolui sem precisar do sistema, você se destaca dele. E quando você se destaca do sistema, ele vai ter 3 opções. Né? Ele tenta primeiro te puxar de volta. Se ele não consegue te puxar de volta, ele vai tentar se igualar. E se ele não consegue se igualar, ele percebe que ele não consegue se igualar, ele te expulsa. Né? Então são essas 3 opções. Só que isso eu também falei que acontece sempre também de forma individual. Se eu estou numa empresa e eu de alguma maneira eu aprendi coisas novas, tive experiências novas, e aquilo dentro da empresa eu já estou vendo que já não está mais cabendo as coisas que eu estou fazendo, eu vou também tomar alguma dessas 3 opções. Primeiro, eu vou tentar motivar a galera para vir junto comigo. Pô, vamos mudar isso aqui, vamos trazer isso daqui, essa inovação, blá, 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 blá. Não consegui. E aí eu vou fazer, o que eu posso fazer? E aí entram as 2 opções. Ou eu desanimo, e aí eu falo, tá, beleza, vamos fazer mais do mesmo, e acabou.
então eu me igualo ao sistema. Ou então isso vai ser tão frustrante para mim que eu vou sair para uma outra empresa. Ou vou fazer alguma coisa para mim, abrir um negócio, algo do tipo, onde eu possa implementar essa cultura nova minha. Que Entendeu? legal, muito legal, muito legal. Eu com a minha cabeça de ilustrações aí, eu me lembrei de um filme lindo que eu recomendo a todos, chamado Cine Paradiso. É, que é um filme antigo, é lindo o filme, e que tem uma cena do filme lá no final, que é um garoto que é envolvimento dele com o cinema, obviamente. E lá pelas tantas ele diz pro senhor, pro velho operador do cinema, que ele pretende ir embora. E aí a conversa é o seguinte: você, quando você for embora, aí eu vou voltar, e aí eu vou voltar para cá um dia, para não sei o quê, vou vencer e tal. Ele fala: você não vai conseguir, porque quando você for embora, quando você voltar, não vai ser mais a mesma coisa. Então, é isso. Né? Toda essa história é muito linda, vale a pena para ver como é que é elaborado e o que acontece no fim, se é que todo mundo já deve ter assistido, quem não assistiu fica a recomendação, mas é isso que você está falando, o drama, né? E aí estou dando o lado emocional aqui, o lado mais, vamos dizer assim, menos PNL, né? Mas que tem a ver com essa ideia. Então, como é muito melhor você ter a ideia de que, na verdade, talvez são ciclos que se cumprem, né? São ciclos que acontecem de modo geral, né? E aí eu me lembrei, inclusive, da própria filme Matrix, aqui fazendo uma loucura de cinema, né? Quando ele é expulso, né? Sim, o sistema. E tem uma frase interessante nesse filme, que é justamente quando o Morpheus está falando com ele, fala que algumas pessoas estão tão acostumadas com o sistema que elas vão fazer de tudo, inclusive te atacar, para defender esse sistema, né? E isso é muito verdade, é muito verdade. Perfeito. Mas isso são pessoas que não quer dizer que elas não mudam, tá? Não quer dizer isso. Elas mudam, mas elas mudam de acordo com o sistema. Se você muda sem depender do sistema, aí existe um destaque. E aí você pode ser visto como uma ameaça, né? Lembrando do ensaio das sombras do Platão, né? Que também trata muito disso, existe a mudança e tal. O mito da caverna, perfeito. O mito da caverna, exatamente. São coisas que vão acontecer, a mudança ela vai acontecer em todo mundo, se autoanalisar agora, você pode ter 30 anos, pode ter 20 anos, você pode ter, principalmente 20 anos, né? Mas você pode ter 50, se você se comparar com 10 anos atrás, você não é a mesma pessoa. Claro. Independente se você acha que você evoluiu na vida ou não, independente se você acha que você estudou o suficiente ou não, independente se você acha que você tem outras coisas políticas ou não. Perfeito. Não, e você está falando para o pessoal mais novo sobre o ponto de vista da pessoa ganhar exercitar a versatilidade, né? Eu vou falar para o pessoal de 60 para cima, porque, na verdade, o pessoal de 60 para cima, a gente vive muita gente com saúde, muita gente aposentada, e muita gente que perde um pouco o olhar da vida. Entendeu? E aí a pessoa fica num limbo, cara, que ela tá ali querendo fazer coisas, mas ela acha que tá muito velha para começar, ela não vai ter isso, não vai conseguir a saúde disso, e na verdade ela pode muito bem viver num outro sistema, porque também é um sistema, a idade, né? A melhor idade que eles chamam, né, a terceira idade, a velhice, qual o nome que quiser dar, acaba dentro desse conceito que você está dando, é um sistema, e as pessoas que não se adequam ali são estranhos, ficam e é muito, quer dizer, de modo geral, essa fala sua aí chega a ser libertadora para muita gente, viu? A pessoa perceber que ela está no sistema e que é melhor que ela tome a atitude de se libertar do sistema antes que o sistema trate de expulsá-la, né? Exatamente. Cara, vamos voltar aqui pro. Olha, pessoal, nós vamos fazer mais um aqui, ou duas no máximo, e aí vamos fechar a nossa vendinha aqui, tá bom? E aí, em direção a e afastando-se a, que é o outro metaprograma aqui que a gente vai falar agora, que é o seguinte: algumas pessoas precisam de um objetivo a fim de serem motivadas.
Outras entram em ação para evitar ou resolver um problema. Tá. Em direção ao afastando-se A ou afastando-se D, eu chamo de fuga de dor ou busca por prazer. Né? É muito comum você ouvir esse nome por aí. Eu considero, na minha interpretação de PNL, que esse metaprograma ele está vinculado a todos. Por quê? Ele é justamente a sensação emocional que você tem. Se é positiva ou se é negativa. Então, vou dar um exemplo. Se eu estou confortável em comer sempre no mesmo lugar, se eu sou pegando aí do semelhante, se eu estou confortável ali, é porque eu estou gerando uma sensação positiva. Se eu estou gerando uma sensação positiva, eu estou em busca de prazer. Tá? Se eu me sinto confortável dessa maneira e alguém me oferece alguma opção diferente, eu não vou ter uma sensação positiva. Se negativa, eu vou negar, é uma fuga de dor. Então, basicamente, eu consigo linkar esse metaprograma a todos, né? Porque num processo de decisão ele vai estar ali sempre intrínseco ali. O legal de se ver a fuga de dor e busca de prazer é como que ele funciona, né? Como que ele consegue te projetar para frente ou não. Então vamos pegar o exemplo de um cara que ele está acima do peso e ele precisa emagrecer, ele precisa fazer uma alimentação mais saudável, exercícios físicos, tá? Se ele é um cara que ele atua mais por dor, ele é mais fuga de dor, ele vai chegar num ponto, ele vai ganhar 3 quilos ali e ele vai falar, não, isso daqui tá horrível, eu vou melhorar a minha alimentação e vou fazer exercício. E aí ele vai fazer realmente. Ele faz tudo direitinho. Quando ele desce esses 3 quilos, a dor dele termina. E quando a dor dele termina, ele para de novo. E aí entra aquela questão da resistência, né? Aí, o que vai acontecer? Ele vai entrar naquele ciclo de efeito sanfona que falam e tudo mais. Né? Porque ele se move por dor. A dor, ela é funcional, né? Mas depende de em que ponto é que essa dor vai começar a aparecer, para ela ser o mais funcional possível. Porém, vamos supor agora o seguinte: esse cara, ele começa a fazer os exercícios dele, ele começa a se alimentar de uma forma mais saudável e ele começa a se sentir bem fazendo isso. E ele começa a adorar a nova dieta dele. Ele começa a adorar fazer exercício, correr na rua, puxar ferro e tal. Esse cara, ele conseguiu transformar a dor dos 3 quilos em prazer de estar fazendo essas coisas. Então ele já muda o metaprograma dele para busca por prazer. A longo prazo é melhor, porque passou os 3 quilos que ele tinha que eliminar, ele vai continuar. Porque não faz mais sentido, não são mais os 3 quilos. E sim a busca por esse sentimento bom de estar fazendo esse tipo de coisa, tendo esse estilo de vida novo. E isso faz total diferença. Existe a possibilidade de você fazer os dois. E isso a gente chama de sistema de propulsão dentro da PNL. Que é, eu associo uma dor em você. Vamos pegar o mesmo exemplo, esse cara aí. Eu associo uma dor em você de você não fazer o exercício físico. E eu associo um prazer enorme em você fazer o exercício físico. Aí você não tem para onde escapar. Quando você não fizer exercício, você vai se sentir mal. E aí você vai se sentir tão mal que você precisa fazer. E quando você fizer, você vai se sentir ótimo. E você vai entrar nesse ciclo que a longo prazo é excelente. Né? E aí você pode usar para qualquer coisa. Eu dei o exemplo aqui de exercício físico, mas você pode usar para qualquer coisa. Eu agradeço. Inclusive, que o meu drama é esse. Não, para várias coisas mesmo. Você pode usar. Eu cheguei a falar com você no mês passado a respeito de barba, né? Fazer a barba. Se você associa uma dor a não fazer a barba, prazer a fazer a barba, né? É que isso foi conversa entre a gente não expôs aqui. É verdade. Você consegue fazer. Vai chegar um momento que cresce um pouco a barba do jeito que tá aqui e já começa, coçar, incomodar.
E aí você precisa fazer. Agora, é interessante isso que você está falando, né? No processo, na transição, quando você está nessa situação, antes de procurar fazer o procedimento, vamos dizer assim, procurar um penelista ou você mesmo se auto-aplicar, né? Para começar, essa sensação que vai te deixando irritado. Primeiro momento você fala, pô, a barba tá meio assim, mas eu tenho que tirar, ou senão eu tô gordo, preciso isso, ou eu preciso fazer uma atividade, ou eu preciso estudar um pouco isso, eu preciso ler a tal do livro lá, não sei o quê, essas estratégias que você vai criando, mas chega uma hora que você fica bravo, né? Fica bravo, fica irritado, fala, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Aí quando você vai fazer as ancoragens, vai fazer as coisas que vai fazer, né? Vai de alguma forma aí, enfim, criar os gatilhos, não sei e tal, e aí você entra num outro sistema. Você está programado, né? Você se programou, né? E aí e ainda leva um tempo. E aí você vai vai de alguma forma começando um ciclo novo, porque você quebrou o ciclo antigo, você já está no novo ciclo. Né? Então, essa que pode ser dessa história, essa estratégia de sente dor se não fizer, e sente prazer quando faz, né? E isso essa mudança é importante as pessoas saberem, né? Que ela existe e acreditarem, perceberem, lerem em si mesmo quando que estão irritadas. Muitas vezes a irritação ela é natural, ela não é porque você está bravo ou brava com outra pessoa, é com a situação que está te afligindo, né? Porque aí a pessoa às vezes acaba dissociando dela o que está acontecendo, essa irritação, essa sensação, e colocando a culpa em qualquer outro mundo, né? Sim, sim. E lembrando que todas as nossas decisões se baseiam em emoções, né? E sentir-se bem, sentir-se mal, sentir-se irritado, sentir-se maravilhado, são emoções. Perfeito. E a partir do momento que você consegue utilizar essas emoções a seu favor, lembrando, somos mamíferos, tá? Mamíferos são seres emocionais. Por mais que a gente tenha um neocórtex aqui, que é uma evolução humana, né? E a gente tem hoje somos Homo sapiens sapiens, né? O homem que sabe, né? A gente não deixa de ser emocional. E saber disso, saber que você é um ser emocional é muito importante. É muito importante. Aí você sabe que você sabe que você sabe, né? Então, que legal, muito bom. Você consegue usar isso a seu favor. Você utilizar das suas emoções a seu favor para você tornar-se uma melhor versão de si mesmo, como costumam falar por aí, né? Cara, é surreal, vamos dizer assim. É surreal. Muito legal, porque muito você consegue fazer consegue fazer nos outros. Você consegue, por exemplo, chega cliente aqui, né? Chega cliente para mim, o cara ele tem emoções negativas associadas a dinheiro, vamos dizer assim. Eu consigo fazer com que ele sinta sensações positivas a respeito de dinheiro. E isso vai fazer toda a diferença do mundo pro cara. Claro. E era só uma questão emocional. Meu querido amigo, já são quase 1h15 de conversa aqui. Como eu tinha dito, a gente vai segurando, porque amanhã a gente vai comentar mais um monte de metaprograma, vai falar mais ainda sobre metaprograma. E aí, você que gostou disso, você que se interessou, eu peço para você divulga aí para o pessoal. Ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou amanhã, ou qualquer outra hora, depois desses próximos 2 dias, você assiste aqui com a gente, não é isso, Carlos? E a gente vai agradecendo demais a todo mundo. Carlos, só foi o arremate da noite aí, e para você ir descansar, que você está merecido aí, que o Carlos está em jornada dupla aí. Obrigado aí de novo, Márcio, pela oportunidade, né, da gente conseguir fazer esse processo, trazer a PNL para o pessoal aí, para todo mundo. Essa tal PNL. E agradecer a todo mundo que conseguiu assistir esse vídeo, independente se você não assistiu ao vivo, você assistir depois, né? Porque é muito conhecimento aí agregado, coisas que muita gente, né? O mercado de PNL aqui no Brasil ele é grande, mas ele é muito inexplorado, vamos dizer assim.
ele tem muita coisa que ainda está no limbo. O material aqui é muito escasso, então é uma coisa que é bom para formar novos PNListas bons também, e a área está precisando. E eu espero que isso ajude mesmo. Bacana, muito bom. Então, com isso, com essa fala do Carlos, a gente agradece a todo mundo que assistiu, que vai assistir, tá certo? E convida todo mundo para amanhã, quinta-feira, às 8h30 da noite, voltar com a gente aqui. A gente vai falar sobre metaprograma. Sexta-feira a gente fala sobre o que mesmo que a gente vai falar, Carlos? A gente vai falar sobre a acuidade sensorial, né? Vai falar sobre leitura corporal, leitura de expressões, pista ocular de acesso, tudo isso. Acuidade sensorial é lindo, cara. Quase uma poesia. Um nome bonito, né? A gente vai, inclusive, comentar vídeos aqui. A gente vai trazer algum vídeo aqui e fazer comentários para você perceber na prática como é que é isso tudo que a gente está falando. Tá bom? Então é isso. Vamos dar tchau para todo mundo. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Tchau, tchau. Valeu, Carlos.